bem-vindos. Bom dia. A Universidade Federal do ABC cumprimenta todos os presentes e tem a satisfação de recebê-los neste momento tão simbólico. No dia 11 de setembro deste ano, a UFABC completou 10 anos de suas atividades. Para celebrar este marco, foi programada uma semana completa de eventos comemorativos, com lançamentos editoriais, palestras com convidados renomados e atrações culturais. Para iniciar as atividades comemorativas desta terça-feira, convidamos a todos para prestigiarem o lançamento do relatório de 10 anos de pesquisa da UFABC. E apresentando o trabalho, convidamos a pró-reitora de pesquisa da UFABC, professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Bom dia a todos, obrigada a todos pela presença. A ideia dessa minha fala vai ser uma fala breve, né, não muito extensa, mas eu vou apresentar alguns dados da pesquisa da UFABC ao longo desses 10 anos, tá bem? Depois a gente pode abrir para algumas perguntas e, em seguida, a palestra da professora Helena Nader, que já está aqui presente. Bem, então, aqui é o campus da UFABC de Santo André, como todos já conhecem. Eu coloco essa imagem para iniciar a apresentação, para mostrar o quanto a UFABC cresceu, né, rapidamente ao longo desses 10 anos. E, além das construções que a gente consegue observar nessa imagem, a gente pode ver que em cada um desses blocos, em cada uma dessas estruturas, nós temos espaços de pesquisa, nós temos laboratórios de pesquisa dedicados às diversas áreas do conhecimento. Então, o destaque principal nesse momento para o bloco L, que está em fase final de construção, na verdade, de entrega até o final do ano. Esse bloco ele contempla 7 andares dedicados exclusivamente para pesquisa. Então, a ideia é que a gente possa entregar por volta de 4.000 metros quadrados somente laboratórios de pesquisa. É uma grande infraestrutura, foi uma grande batalha, uma grande luta da UFABC junto ao MEC para a construção desse prédio, desse edifício, e a ideia é que a gente possa aprimorar aí cada vez mais o que tem sido feito ao longo desses 10 anos na UFABC. Da mesma forma, o campus São Bernardo do Campo, como a gente pode ver nessa imagem, todas as estruturas, os blocos delta, ômega, zeta em finalização e auditórios, enfim, toda a infraestrutura de pesquisa também dedicada, foi permitida, então foi construída também em São Bernardo do Campo. Essas infraestruturas de pesquisa também contemplam laboratórios do tipo multiusuários, que eu vou comentar um pouco mais para frente, além de áreas específicas, como, por exemplo, engenharia aeroespacial, engenharia biomédica, dentre outros. Okay? Então, a ideia da minha fala é falar números, né? Mostrar números e progressos da UFABC ao longo desses anos. Então, eu vou iniciar com a apresentação de alguns rankings em que a UFABC tem se destacado no ramo da pesquisa, especificamente. Então, eu não vou detalhar dados de graduação, de ensino, mas basicamente de pesquisa. Então, o primeiro que eu apresento a vocês, da Folha de São Paulo, é um ranking que, inclusive, saiu ontem, o de 2016. A UFABC mantém como primeira colocada no ranking de internacionalização. Então, nós nos destacamos novamente, mais um ano, neste quesito, e, entre outros, nós também mantivemos posições importantes, tá? Na pesquisa, no ensino e inovação tecnológica. Então, apesar desse ranking ser um ranking bastante criticado pela sua metodologia, nós, novamente, obtivemos essa primeira colocação. Então, só para destacar novamente o impacto da UFABC nesse quesito. O outro ranking internacional, o CEMAGO, ao longo dos anos, desde 2012, ele tem destacado a UFABC como a melhor universidade brasileira em alguns parâmetros, como qualidade de publicação, fator de impacto normalizado, etc. Ele é um ranking bastante sério, porque ele envolve uma agência de censiometria espanhola, mas tem a participação de outros países também. Então, é um ranking que tem uma série de critérios um pouco, né, mais detalhados do que, por exemplo, o ranking da Folha de São Paulo. Mas vale a pena destacar também o destaque da UFABC aqui. Outro, como, por exemplo, o ranking de Leiden Ranking of Research Institutions, a UFABC também apresentou posições de impacto e de destaque, como em primeiro em colaborações internacionais, segundo em quantidade de publicações, entre os 10 mais citados de cada área, e quarto em quantidade média de citações por trabalho ou por fator de impacto. Então, todos esses rankings e esses outros que eu vou citar também mostram e comprovam, né, a consolidação da UFABC, da pesquisa
realizada na UFBC, por pesquisadores da UFBC, como destaque internacional. Então, outro ranking, como o Center of World University Ranking, dentre as 25 mil universidades avaliadas, a UFBC ocupando, né, a posição de 961, e corresponde, então, entre o padrão global, entre as 3,9% entre as melhores universidades. Então, esse é um ranking de bastante destaque, uma metodologia bastante importante e consolidada. Então, é um destaque para a UFBC novamente. Mais recentemente, o Times Higher Education divulgou o ranking avaliado, a primeira vez realizado das universidades latino-americanas, e a UFBC já ficou entre as 50 universidades melhores avaliadas, ocupou a 18ª classificação geral, a 9ª no Brasil e a 5ª entre as federais. Então, esses dados são dados robustos e mostram novamente que a UFBC tem tomado um destaque não só nacional e internacional, e no Brasil nós estamos entre, então, as 5 federais. Outros rankings, como, por exemplo, o da Nature, que foi divulgado em abril deste ano, de 2016, a UFBC ocupou o 6º lugar, né, o 3º lugar entre as instituições federais, especificamente, dentre as mais de 100 premiações que a UFBC tem adquirido. Então, esses dados, mostrados de forma muito breve, muito rápida, é apenas para ilustrar e mostrar a todos vocês que a UFBC tem tomado realmente um destaque bastante importante na pesquisa. Os dados que eu vou mostrar a partir de agora, então, são números da universidade, e eu acho que até a curiosidade de muitos pesquisadores da UFBC, mas mostrando o que a gente tem feito ou produzido ao longo desses 10 anos. Então, em relação a bolsistas produtividade CNPq, os dados estão atualizados. Então, aproximadamente 9,5% dos docentes da UFBC possuem bolsa produtividade. Esse é um número relativamente baixo comparado com as outras instituições, mas a universidade tem incentivado os pesquisadores, a pró-reitoria de pesquisa, para que todos possam submeter, tentar, né, avaliar, porque eu sei que o CNPq realmente ele pesa bastante na sua avaliação nesse quesito. Os grupos de pesquisa do CNPq de todas as áreas do conhecimento, então nós temos observado um número crescente de cadastros de grupos de pesquisa e produtividade científica. Então, eu vou mostrar para vocês os dados que nós consolidamos do Scopus, do Web of Science, que são dois perfis diferentes de consolidação de dados, mas, de toda forma, nós temos observado, então, aqui, desde 2011, um crescimento de publicação e de produção de artigos científicos em todas as áreas, e agora, em 2006, isso foi, obviamente, consolidado em julho, temos ainda mais 6 meses para produzir mais e aumentar essa média, mas, apesar dessa pequena queda ainda observada, isso talvez seja um próprio reflexo do cenário nacional, do fomento à pesquisa, né, e, obviamente, esse não é um dado final ainda, né, precisamos consolidar mais 6 meses aí. Eu gostaria de destacar, então, aqui, que nessa tabela da direita, nesse gráfico, as áreas que mais se mostraram produtivas, e aí eu fiz um levantamento junto com outras editoras e com outros softwares e fontes, e nós observamos que, na UFABC, cerca de 25% da produtividade total gira em torno da área da física, astronomia, aproximadamente 20% engenharia, nanotecnologias, 18% bioquímica, área médica, biológicas em geral. Então, existe um certo equilíbrio entre as áreas aqui na universidade, o que é muito importante, o que é muito bom para todos nós. Quando a gente analisa a produção científica de acordo com o ranking Simago, que eu acabei de citar para vocês, ao longo do tempo, nós observamos um crescimento dessa produção, dessa produtividade, e a UFABC aqui em destaque também, como sendo na colocação de número 55, se eu não me engano, eu não enxergo bem aqui, mas eu acho que é isso mesmo, a posição 55 ou 60, mais ou menos. Então, essa produtividade, a posição aqui, 31ª, desculpa, em 2016, então, mostra que esse crescimento ele tem sido contínuo ao longo do tempo. Então, são dados também bem recentes, de julho de 2016. Em relação ao Web of Science, que é uma outra análise, uma outra fonte de dados, nós observamos também, como da mesma forma, uma queda ainda em 2016, né, mas esses dados também são até julho, então esperamos que isso seja, né, um pouco melhorado, revertido. Essa diminuição também já é esperada por nós, a universidade, uma vez que os grupos estão se consolidando, se tornando cada vez mais independentes e cortando o seu vínculo com as instituições de origem. Então, isso também pode ser explicado ou reflete um pouco desse cenário. Em relação à produtividade por centros, né,
Então, o Centro de Ciências Naturais Humanas, Centro de Engenharia e Ciências Sociais e o CMCC, Matemática e Cognição. Eu vou destacar, lógico que eu não vou ler todos esses números, mas eu vou destacar alguns pontos. Então, quando a gente olha para o CCNH, por exemplo, o destaque maior, de fato, é a publicação em artigos completos em periódicos, né, totalizando 1.366 desde 2012 até 2015. Quando nós olhamos para o CMCC, nós podemos observar um balanço maior entre a produção de artigos completos e publicações de livros. E, por outro lado, no Centro das Engenharias, o que é característico da área, a produtividade se concentra basicamente em trabalhos completos publicados em anais de congresso. Então, existe uma diferença entre as áreas dos respectivos centros e isso se reflete na produtividade. Todos esses dados, todas essas informações estão disponíveis no site da Pró-Reitoria. Quem quiser observar e analisar em detalhes, né, fiquem à vontade. Projetos FAPESP, então, financiamento. O que a universidade tem conseguido, né, de recursos dessas agências de fomento? Então, da FAPESP, eu vou destacar principalmente o auxílio regular. Nós totalizamos por volta de 157 auxílios, desde 2011 até 2016. Projetos temáticos temos muito poucos na universidade ainda, isso é um reflexo da própria idade da universidade, dos grupos jovens de pesquisa. Então, a ideia é que, nesse próximo ano, nós já estamos estimulando alguns grupos a submeterem auxílios temáticos, então, ainda é muito pouco, 2 apenas, e auxílio jovem pesquisadores, que foi no início, mais em 2009, 2010, mas temos somente 7 vigentes na universidade, tá certo? Então, esse é o destaque que eu faço da Projetos FAPESP. Verbas de reserva técnica institucional, que também trazem recurso para os centros e para a instituição. Então, nós observamos ao longo do tempo um crescimento, né, aqui se representam são os 3 centros, como eu já citei anteriormente, pela característica dos centros, o Centro de Ciências Naturais tem uma maior recurso, arrecadação de RTI, e nós observamos aqui em 2016 uma pequena queda nesses auxílios. Isso, de novo, reflete o impacto não só do número de submissões, mas também do próprio cenário nacional em dificuldade orçamentária. Em relação às atividades da PROPS, que todo mundo pergunta, pontos de apoio FAPESP, utilização, enfim. Então, o destaque, o envio de documentos tem crescido bastante ao longo do tempo. Em 2016, já estamos com 409 submissões. Então, é um ponto que tem funcionado muito bem dentro da Pró-Reitoria e tem auxiliado bastante os pesquisadores, tá certo? Dentre outros pontos, como prestação de contas, FAPESP, NPq e cadastro de pesquisadores. O projeto CNPq, essa é uma surpresa boa para nós, após a análise desses dados, porque os vigentes em 2016 já totalizam aproximadamente 60 projetos, nas diferentes áreas do conhecimento. Então, de novo, nós temos estimulado muitos docentes a submeterem universal, que ainda não saiu a resposta, mas dá para sair, e a submissão de auxílios CNPq de diversas modalidades, tá certo? A Pró-Reitoria de Pesquisa também contempla o cadastro de pesquisadores. Esse é um dado importante para nós, porque nós recebemos muitos alunos do exterior, né, estrangeiros, e que fazem pesquisas pontuais ou pós-docs na universidade. Então, nós temos tomado cuidado de fazer todo o cadastro desses pós-docs, desses pesquisadores doutores ou somente colaboradores, e esse número ele tem aumentado também ao longo do tempo. Então, os 3 centros colaborando com isso, então, nas diferentes áreas isso está sendo contemplado, e é importante que a gente consiga analisar a fundo, que eu não vou apresentar aqui, mas de onde estão vindo esses alunos. Então, Índia, Rússia, América Latina de um modo geral, então a gente consegue rastrear e mapear quanto a FBC está conseguindo interagir e fazer essas colaborações. Isso é bastante importante para a nossa universidade. Bom, bolsas de C, que é um grande passo, né, o inicial para a pesquisa na universidade. Aqui essa tabela ela é bastante extensa, mas eu trago os dados desde 2006, desde o início da instituição. Então, foi quando a FBC iniciou o primeiro projeto, que é o Programa de Bolsas Pesquisando desde o Primeiro Dia, o PDPD. Esse é um programa de bolsas muito interessante, muito importante para a universidade, para a pesquisa de um modo geral aqui. E a UFBC já começou concedendo aproximadamente 40 bolsas de PDPD aos alunos ingressantes.
Então, esse projeto ele prevê que o aluno que acabou de iniciar os seus estudos na universidade possa fazer iniciação científica, possa fazer pesquisa de alguma forma. Então, ao longo dos anos, como a gente pode observar, teve um aumento expressivo do número de bolsas, seja do PDPD, seja do PIC, que é o programa da própria UFABC, seja do PIBIC e CNPq. No entanto, esses números eles têm sofrido, né, uma certa modulação, uma certa alteração ao longo desses últimos anos, e eu gostaria de destacar 2 pontos principais. O primeiro é o PIBIC Júnior no ensino médio, que ele iniciou conosco aqui em 2014, e nós obtivemos agora em 2016 um aumento de mais de 50%. Então, esse aumento de 5 bolsas foi para 13 bolsas, aqui mostrado. Então, isso é muito importante, porque é um programa que atrai os alunos do ensino médio para a universidade. Eles começam a fazer pesquisa desde o ensino médio. A experiência que nós tivemos com esse projeto de bolsa, com esse programa do PIBIC Júnior, ou ensino médio, ele foi muito positivo. Os alunos já estão na universidade, estão fazendo pesquisa na graduação, alguns acompanhando disciplinas de pós-graduação. Então, é algo realmente de destaque, a gente gosta de enfatizar isso na pró-reitoria. Por outro lado, nós ainda estamos aguardando a resposta do CNPq, não nos foi concedida nenhuma bolsa até o exato momento. Até eu conversei ontem com a secretária da divisão de bolsa CNPq, e ela me informou que essa semana soltaria a resposta. Vamos aguardar e torcer, né? Existe um corte já previsto em todas as instituições, então estamos aguardando pelo menos o corte, tá certo? Mas até agora não temos essa informação. Desculpe. Em relação à FAPESP, que é um grande gargalo, diria, da UFABC, o número de bolsas é pequeno, e a gente sabe muito bem por quê, né? Então, a submissão da FAPESP, os assessores exigem, né, a não reprovação em nenhuma disciplina, e o nosso projeto, o nosso modelo acadêmico é diferenciado. Então, estamos em constante conversa com a FAPESP, preparando documentos para ajudar o pesquisador a submeter a FAPESP, para que eles entendam que o nosso perfil do aluno é diferente. Uma reprovação numa disciplina de exatas, para um aluno de humanas, não necessariamente significa um grande impacto naquela pesquisa. Então, nós estamos tentando chegar, né, a algum acordo, a um meio termo aí, certo? Projetos FINEP. A UFABC foi contemplada ao longo de todos os anos, então desde 2007 até 2014 foi o último edital. Nós somos contemplados com aproximadamente 50 milhões de reais em verba destinada especificamente a projetos de infraestrutura de pesquisa. Então, aqui são todos os processos, os valores estão aqui. E o destaque, eu coloco aqui o último, que nós fomos aprovados em 100%, a primeira vez que isso acontece na UFABC, na sua totalidade. Nós iremos receber por volta de 8 milhões para compra e aquisição de microscópio eletrônico de transmissão, que é o MET. Já temos a infraestrutura preparada no bloco L, então a ideia é que, chegando essa verba, a gente possa, né, finalmente, montar essa central de microscopia na universidade. Em relação às colaborações internacionais, eu gostaria de destacar também, de forma bastante resumida, a UFABC ela apresenta mais de 30 colaborações internacionais já firmadas com instituições de todos os lugares, né, como a gente pode observar, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, são várias as universidades, América Latina, América Central e assim por diante. Então, esse esforço todo, obviamente, se deve a uma assessoria de relações internacionais na universidade, muito bem preparada, muito bem estruturada, e que tem proporcionado essa interação entre o pesquisador da universidade e o pesquisador internacional, né? E isso também tem a ver com o fato da gente se destacar internacionalmente, obviamente. Bom, em relação às parcerias institucionais, então, convênios, acordos de colaboração e de cooperação. A UFABC, ela tem, como a gente pode observar, crescido bastante em número de parcerias institucionais com várias empresas da região e de fora da região também. Essas parcerias, elas têm aumentado também, porque a gente começou a estruturar um setor específico para este fim, que é o setor de convênios. Então, uma assessoria específica para cuidar de todo o procedimento, desde o pesquisador até a interface com a empresa, e uma agência de inovação, que permite justamente a prospecção de novas empresas e contato com novas entidades. Então, isso também ainda está até agora, julho de 2006, a ideia é que essas parcerias também possam aumentar ainda até o final do ano. Ok?
Como destaque de um grande projeto que a universidade faz parte de pesquisa, eu gostaria de chamar a atenção a todos o projeto do GMT, que é a construção do telescópio gigante. Esse projeto é o maior projeto da FAPESP. Aqui são cerca de bilhões de dólares envolvidos na construção desse equipamento. A UFABC, desde o começo, tem feito parte, junto do IAG e da Univap, do projeto de construção desse telescópio. Então, como eu citei anteriormente no começo, a física e a astronomia têm se destacado muito na UFABC. Então, nada mais natural que a UFABC também participe desse projeto. Eu sei que, recentemente, outras universidades estão em contato, estão tentando fazer parte desse grande acordo, desse grande projeto, como a Unifesp, como a Universidade Federal de São Carlos também. Mas ainda, né, estão em fase de acordo, de conversa. Dentre os espaços de pesquisa, eu vou destacar aqui rapidamente a vocês, em todas as unidades, então bloco A, bloco B, subsolo, bloco delta, ômega, enfim, mezanino, subsolo do bloco A e o próprio bloco L, nós temos vários tipos de infraestruturas de pesquisas dedicadas, específicas a cada uma das áreas. Então, a UFABC, lá, de fato, investiu muita energia, né, não só o tempo, mas orçamento institucional e FINEP, como eu já mostrei a vocês, mas a fim de proporcionar, então, uma quantidade, um espaço destinado à pesquisa, chegando por volta de 16 mil metros quadrados. Então, esse é um espaço bastante grande para o número de docentes que nós temos hoje aqui na universidade. Então, esse é um motivo também de bastante orgulho da universidade em apresentar esses números a vocês. O modelo de gestão de equipamentos multiusuários, ele ocorre em duas centrais de experimentação, são modelos semelhantes a facilities, em que em Santo André e em São Bernardo, o pesquisador, o docente, o aluno de pós, o aluno de iniciação, ele pode utilizar equipamentos de grande monta, equipamentos que não estão disponíveis em laboratórios de pesquisadores individuais. Então, essa central, esse site que nós temos, ele pode agendar, receber o treinamento e utilizar esses equipamentos. É claro que, sempre que eu falo da central multiusuário, eu coloco um porém, nós não estamos no melhor ainda, né, dos mundos, mas estamos trabalhando muito para isso. Quer dizer, existem muitos equipamentos que precisam ser ainda manutenção ou instalados e disponibilizados ao público-alvo. Mas tenho certeza que a central da UFABC já é modelo para muitas instituições aqui no Estado. Recentemente, nós implementamos o Escritório de Integridade em Pesquisa. Então, a UFABC também foi pioneira nessa implementação. Então, a ideia é criar uma estrutura administrativa e um apoio para os pesquisadores, sejam eles docentes, alunos de pós, alunos de iniciação científica, para que eles possam lidar com o problema da integridade científica. Esse é um problema que acomete a todas as instituições, né, no Brasil e fora. Existe uma preocupação muito grande no cenário internacional, inclusive. Então, a ideia de criar esse escritório é para que a gente possa coordenar ações preventivas, educativas, no que tange a integridade em pesquisa, elaborar e publicar materiais adequados para orientar os pesquisadores e propor ou estimular ações a serem executadas na UFABC visando a prevenção de más condutas. Então, a preocupação da universidade com a má conduta científica, a questão da ética, também é abordada e é contemplada dentro da própria Pró-Reitoria de Pesquisa. Em relação à divulgação, eu coloco, então, aqui mais ou menos um painel com várias ações, né, ou divulgações que a Pró-Reitoria de Pesquisa tem proporcionado. Então, Pesquisa ABC é o nosso folheto interno, nosso editorial. Nós estamos indo para a 18ª edição desse folheto, onde divulgamos pesquisas realizadas na universidade ou em colaborações nacionais e internacionais, projetos de destaque de alunos e de docentes, e a colaboração é da comunidade universitária. Temos também um boletim informativo, que é divulgado mensalmente, com todos os editais, chamadas para facilitar o encontro de informações pelos pesquisadores. Então, uma ideia também de facilitar a comunicação do pesquisador com as atividades, enfim, os eventos em andamento. Também temos o nosso encontro de iniciação científica, esse ano vai ser o 6º encontro e o 9º simpósio de C da UFABC. É um momento de muito orgulho para nós, porque é um momento que os alunos apresentam seus trabalhos e a interação dos alunos com os pesquisadores, e já sendo a 9ª edição. Então, em 10 anos de existência, estamos seguindo firme com o nosso simpósio. O Simpósio de Pesquisa do Grande ABC, esse ano é o 5º simpósio. Esse simpósio é realizado com as 7 instituições da região.
Então, Universidade Metodista, São Caetano do Sul, FEI, Mauá, Faculdade de Medicina do ABC e Fundação Santo André e o UFABC, nós realizamos esse simpósio que vai ser realizado no dia 27 de outubro deste ano. Então, todos estão convidados a participar. As submissões já encerraram, mas, né, só avisando vocês. Também proporcionamos o ciclo de palestras e de seminários com pesquisadores de destaque. A ideia é trazer pessoas de alto renome, de impacto internacional ou nacional, para discutir com os nossos pesquisadores aqui na universidade. Por fim, citando o Prêmio de Excelência Acadêmica, que será realizado a segunda edição este ano, em dezembro. Este ano, ao que tudo indica, teremos premiação, sim, a oferecer aos pesquisadores. Estamos já com alguns patrocinadores. Então, vai ser um momento também de bastante orgulho para nós. Finalmente, eu encerro aqui com um site da nossa Pró-Reitoria para todos visitarem e buscar informações, acessar as informações de produção, de espaços, de laboratórios, e todas as informações de agências de fomento também são todos disponíveis no site para vocês. Ok? Então, eu encerro minha apresentação agradecendo e agora passo para a professora Helena Nader. Obrigada.